Na internet a gente vê muita propaganda de possibilidade de ganhos acima da média que o meu mercado costuma dar Girar, né? com segurança e infelizmente algumas pessoas caem. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de novo mais uma vez em mais um episódio do InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e variedade. Hoje estamos aqui com um grande convidado, Kaique Rachid Maia. Seja bem-vindo, Kaique. Boa noite, obrigado pelo convite. É isso aí. O Kaique, que é um economista, né? Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a área financeira e todos os seus aspectos aí que envolvem, né, essa coisa tão importante que é o dinheiro, é o patrimônio nas nossas vidas, né? Coisas que a gente está correndo tanto atrás aí e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, algumas tentativas e erros e acertos, né, Kaique? Mas primeiro eu quero falar para o pessoal do Instagram que está ao vivo aqui com a gente, né? Boa noite, sejam bem-vindos, né? Hoje a gente vai ter o sorteio aí do Café Três Corações, que a gente vai sortear 2 kits desse do Café Três Corações, contendo alguns tipos de café gourmet, café 100% arábica, cappuccino e achocolatados lá da Três Corações, nosso apoiador do canal aqui. Comentem na live, eu quero Três Corações, se inscreva no canal do YouTube, dá um check lá para você estar concorrendo a esse sorteio, beleza? Eu quero falar aqui também dos outros patrocinadores do canal, né, que é o Atacadão do Suplemento, o Bateras Beach, PHD Motors e Cycles, Vai Bem Saudável, GTX Sports, R Máximo Serviços Automotivos e Inspire Studio Fitness, tá bom? E os nossos apoiadores, Z4 Store, Ciclo Shimano e Farmapele, beleza? Vamos lá então, Kaique, um prazer e é uma honra estar, né, trazendo um cara assim, expert aqui nessa área financeira para trazer para a gente aí, esclarecer algumas dúvidas e dar dicas também para as pessoas a saberem administrar, saberem investir, né, na área financeira, porque hoje são tantas vertentes aí para poder, né, e a galera fica meio perdida. Mas para começar, conta para a gente um pouco da sua história, assim. Onde que você estudou aqui em Cuiabá? Como que foi o início de tudo? Bom, Chuma, minha formação é um pouco peculiar, né? Cuiabá fiz colégio salesiano, escola técnica federal, mas eu tinha um sonho de infância de ser piloto de avião. Isso me perseguia e sem muita informação a respeito, aqui eu na minha cabeça achava que tinha que ser engenheiro para pilotar avião. Busquei o curso de engenharia fora daqui, no Rio de Janeiro. Ah, você estudou no Rio? Comecei o curso de engenharia lá e quando eu estava mais ou menos na metade do curso, eu descobri os cursos da aviação propriamente ditos. Até tentei levar junto, mas ficou muito difícil, eu acabei, a família já sabia que eu gostava da área, né? Tranquei o curso de engenharia e segui a carreira na aviação, que foi minha primeira profissão. Quando vim para Mato Grosso, porque a carreira de aeronauta você tem que acumular horas para poder seguir para uma companhia aérea, né? Sim. E vim para cá, meu pai tinha vendido uma fazenda e quando estudante lá no Rio, eu investia. Ele falou assim, não vou te dar mesada, eu vou te dar uma quantia em dinheiro, você se vira com ela aí. E assim eu conheci o mercado financeiro. Já desde ali do... Nós estamos falando dos anos 80, eu estava com 19 para 20 anos. Nossa. E conheci o mercado financeiro, me interessei, comecei a aprender alguma coisa. Mas investia como todo mundo, no banco, meio que assessorado pelo gerente, né? Mas prestei atenção na área. Eu falei assim, isso é uma carreira que eu faria se não desse certo na aviação. Quando eu vim para o Mato Grosso para acumular horas, para tirar a licença de piloto comercial, eu falei assim, eu acho que eu vou tentar fazer numa faculdade. E entrei na faculdade de economia na Universidade Federal do Mato Grosso. Entendi. Acabei concluindo o curso, segui na carreira de piloto, trabalhei em companhia aérea, numa companhia que já não existe mais, que foi a VASP. A VASP, saí, essa é antiga. Concluí o curso de economista e não exerci a profissão de economista.
Acabei abrindo uma empresa de engenharia, de sócio com um engenheiro e um administrador de empresa. Aham. E aí eu falei, poxa, mas eu acho que o destino me... Eu fiz engenharia, não terminei, mas eu trabalhava o dia todo e estava acabando de começar o curso de arquitetura e urbanismo na Unic, noturno. E naquela época, a arquitetura era junto com a engenharia, ainda tudo era CREA. Sim. E eu falei, bom, eu só preciso de um CREA. Era unificado, né? Os E aí conselhos, né? eu peguei, fiz vestibular para arquitetura na Unic, saí muito bem, concluí o curso, depois acabou desmembrando, Sim. né? E ainda tenho participação societária num escritório de arquitetura hoje, mas estou só como Marcel. um sócio investidor, junto com o Marcel Saad, né? Mas eu nunca me desliguei desde quando o meu pai me deu esse recurso da venda da fazenda. Eu fui a cada vez mais aprimorando esses investimentos. Em 2002, e olha que já são 22 anos, eu comecei a entrar e me dedicar especificamente à Bolsa de Valores, lá atrás. Né? Foi um experimento. Naquela época você podia conseguir dinheiro virtual num site que tinha da própria Folha de São Paulo para aplicar de mentirinha. Sim. Mas era mais para ter segurança, né? Entendi. Até que me senti seguro e comecei a investir em ações. Obtive relativamente sucesso nisso, até começar a dar consultoria nessa área. Uhum. E dali para o planejamento patrimonial, para começar a desenvolver estudos de planejamento patrimonial com mais amplitude, eu tive muito contato com advogados, planejadores patrimoniais e sucessórios. Aí você vai entrar na área de herança, testamento, abertura de holdings, de participações de holdings familiares, que é o meu objeto de trabalho hoje. Então, hoje eu assessoro pessoas, dou consultoria, cuido de um family office em São Paulo, onde a gente trabalha toda a estruturação patrimonial, desde fazenda, embarcações, aeronaves, investimentos financeiros no Brasil e fora do Brasil, né? Todo o planejamento estratégico da montagem dessas carteiras de investimento, assim como o planejamento patrimonial da pessoa. Né? Olha, eu quero investir em imóveis, eu compro imóvel para alugar ou invisto num fundo imobiliário? O que é mais vantajoso? Há vantagens, às vezes, em rentabilidades e desvantagens tributárias. Então, a gente faz esse tipo de estudo, de planejamento, para ver, de acordo com o perfil, o que vai ser melhor. Porque, às vezes, há momentos na vida onde pode ser melhor uma questão tributária do que uma questão sucessória ou de rentabilidade. Entendi. Então, aí já entra aqueles... que a gente fala o caso concreto, as particularidades de cada um. Então, é feita uma entrevista inicial. Né, como se fosse uma consulta médica ali. Exato. Você precisa ter uma anamnese, né, essas informações básicas do estilo de vida, da cultura, né, do que aconteceu, né, de certa forma, para poder meio que alinhar assim, esses planejamentos, esses investimentos, né? Porque muitas vezes a pessoa sonha com alguma coisa, mas você vai lá e fala assim, olha, cuidado com isso, não vai por aqui, vai por ali, né? Porque senão você pode, né, sei lá, perder valor ou, enfim, diminuir o patrimônio de certa forma. E a pessoa vai ter só regressão aí nessa riqueza, nessa herança que seja, né? Mas explica pra gente o que é planejamento sucessório, Kaique, porque muita gente tem dificuldade em alguns temas, assim, assuntos nessa área financeira. O que é planejamento sucessório? Antes de falar sobre planejamento sucessório, quer dizer que você usou uma analogia perfeita. A gente costuma até brincar, dizer que a gente é médico de dinheiro, porque chegam muitas pessoas financeiramente doentes, às vezes até em estágios terminais. Né? Pessoas, às vezes, que têm profissões liberais, que ganham uma alta renda por mês, mas estão extremamente endividadas, justamente por desconhecer, por exemplo, um mecanismo muito poderoso, que é o juro composto. O juro composto nos investimentos é uma maravilha. O juro composto na dívida é um caminho para uma derrota pessoal que envolve muitas questões. Uma bola de neve, né? Uma bola de neve ao contrário, que leva à derrocada financeira, que às vezes acarreta derrocadas pessoais, mentais, emocionais e familiares. Né? Então, às vezes, a gente depara com essas situações de encontrar pessoas que, antes de querer falar investimento com ela, a gente arrumar a vida financeira dela. Não adianta você querer
uma analogia boba, né? Não adianta você querer ganhar 1% ao mês numa carteira de investimento e pagar 14% ao mês numa rotatividade de cartão de crédito. Porque, assim, muitas vezes a pessoa fica ludibriada com investimentos que dão grandes retornos e tal. E isso não existe, né, Kaique? Isso é uma coisa ilusória que muitas pessoas vendem por aí esse sonho aí. E muita gente cai, né, nesse tipo de golpe, assim, uma rentabilidade aí de 2,5%, 3%, 5%. Isso não existe, né? Ninguém dá esse dinheiro assim de retorno rápido e tal. Ali, 0,8, 0 alguma coisa, é algo, né, palpável, né? Real. Sim. Né? Mas assim, esses grandes propostas mirabolantes, assim, a galera cai nesse golpe, né? E a galera muito. Que tem dinheiro, grana preta, né? Existe uma espécie de gamificação no mercado financeiro. São essas coisas que você vê: criptomoeda, day trade, algumas propostas de ganho muito rápido. Na internet a gente vê muita propaganda de possibilidade de ganhos acima da média que o meu mercado costuma dar, girar, né? Com segurança. E infelizmente algumas pessoas caem nisso, né? Eu digo, notícia ruim não se diz. Nunca você vai ver um podcast, nenhum influencer dizer que perdeu dinheiro do mercado financeiro. Ele vai dar publicidade naquilo que ele eventualmente ele teve sucesso. Agora, ele teve mais sucesso que derrota, né? No mercado financeiro se diz, não tem como acertar todas. Tem que só acertar mais que errar. Aí se eu grito muito quando acerto e não falo nada quando eu erro, fica parecendo, quando aparece a publicidade, perfeito, de que aquele cara só ganha. Né? E não é por aí. Está sempre agregado a consultoria, a curso, né? Compra meu curso que eu vou te ensinar um método maravilhoso. Então, o assessor financeiro, a consultoria financeira serve justamente para assessorar a separar. E não se ganha no mercado financeiro. Ganhar dinheiro é um termo que se usa no jargão comum, mas o mercado financeiro serve para você fazer um planejamento para o futuro, defender seu patrimônio líquido, né, que corresponde a dinheiro, da corrosão inflacionária. Sim. E, eventualmente, ganhar algum a mais sobre a inflação. No final da vida, isso faz muita diferença, a ponto de gerar, talvez, rendas iguais ou maiores do que a renda média durante a vida da pessoa. Sim. Então, vamos pegar lá um profissional liberal que faz aí seus 10, 15, 20, 30 mil por mês. É possível que lá por volta dos 60, 70 anos, investindo com consistência, com disciplina e começando cedo, essa pessoa consiga ter esse mesmo nível, patamar de renda, né? Porque a gente vê muito isso, né? Queda do padrão de vida pós-aposentadoria, principalmente por assalariado, né? Na idade mais avançada, onde os planos de saúde ficam mais caros, e aí você começa a ver a correção do patrimônio. Aumenta a quantidade de remédio, o gasto com a saúde, né? Isso. E aí você começa a ver a corrosão do patrimônio, né? E aí, já entrando e linkando com o planejamento sucessório, o trabalho dele é justamente isso. A gente vai fazer um planejamento onde você vai conseguir acumular um patrimônio com consistência, com disciplina, evitando essas propostas mirabolantes que tem por aí, né? E fazer a transmissão desse para seus herdeiros, esse legado, da forma menos custosa possível, menos gravosa possível. Existem formas de pagar menos tributo sobre a herança, existem formas de você transmitir um patrimônio, às vezes até sem custo, como um custo pesado, que é o inventário. Sim. Ninguém gosta muito desse assunto, porque a gente já está falando de morte, de coisas que vão acontecer depois que a pessoa morrer, às vezes, né? E é um pouco desconfortável isso. Mas aquelas pessoas que estão atentas a isso, podem fazer a vida uma boa transição do seu patrimônio, de forma a que ele fique preparado para que no momento que esse patrimônio for mudar de mãos, ele se faça de uma maneira menos custosa. Imagina uma família ter acesso a uma herança e ter que desfazer de um bem que está compondo a própria herança para poder pagar os custos da transmissão desse patrimônio. É muito oneroso, né? Muito oneroso. Processo, né? Então, aí existem umas separações, porque às vezes tem certos tipos de patrimônio que não dá, por exemplo, para você colocar numa holding.
Investimento financeiro é uma delas. Alguns tipos de investimento é possível, outros não. Quem faz esse papel? O planejador sucessório. O planejador sucessório, a gente diz que é um tripé do planejamento sucessório, do planejamento patrimonial e tributário, eles caminham juntos. Sim. Né? E aí o papel desse planejador é você fazer essa construção de, primeiro, manutenção do patrimônio, evolução patrimonial através das estratégias de investimento e de alocação do recurso e depois a transição para as gerações seguintes da família. Sim, entendi. Então, assim, para esses 3 planejamentos caminharem juntos e serem construídos de forma sólida, né, e progressiva, na sua assessoria, assim, nessa atuação que você, como profissional dessa área, faz hoje, tem assim, não é dicas, mas você tem estratégias para talvez alterar a mentalidade, porque muitas vezes a pessoa tem aquele patrimônio e quer fazer um investimento num carro de luxo. Ela quer fazer um investimento numa casa lá no Manso, comprar uma lancha, ter supérfluos, vamos dizer assim, né? Isso, de certa forma, é descapitalizar, é diminuir, porque esses supérfluos assim, tendem a desvalorizar, né? Você compra hoje por X, amanhã você vai vender por menos X, né? É normal. Você tirou o carro da concessionária, pisou na rua, ele já é 10, 15% a menos do valor. Então, assim, tem algumas estratégias que você fala para os seus assessorados, para as pessoas que você, né, atende hoje, para tentar mudar a cabeça dessas pessoas ou tentar, assim, fazer com que elas enxerguem que isso, naquele momento, naquela fase da vida, vai atrapalhar ela lá no futuro e tudo mais? Sim. Aquelas entrevistas, como eu te falei, né? A gente conhecendo um pouco do perfil da pessoa, do nível socioeconômico, para ver qual a melhor abordagem, qual a maior linguagem tratar, né? Para ver em qual profundidade a gente pode trabalhar essas questões. De maneira simplista, a gente pode dizer que o primeiro passo é a aquisição de consciência. Então, muitas vezes as pessoas estão imersas numa corrida onde a mulher precisa ter uma bolsa de marca tal, o cara precisa ter um carro. A primeira coisa que a gente faz é um despertar. Há necessidade disso? O quanto de recurso é preciso ser empregado para isso, para você parecer estar? Né? O primeiro passo é a gente abrir os olhos para essa questão aquele status que de a pessoa consciência, quer ter, de né? manter status, da alimentação do próprio ego, né? Isso é importante a pessoa, tá? Poxa, mas Kaique, isso é importante para mim. Talvez receba às vezes assim, é um instrumento do trabalho, preciso ter roupas caras, preciso ter um carro bom, isso agrega valor à minha atividade profissional. Tudo bem, vamos ver agora o quanto que você pode fazer de reserva financeira para adquirir certos tipos de bens que você entende como ferramentas importantes, né? E como necessários, ao menor custo possível, com a melhor taxa para aquisição disso, né? O segundo passo é informar que cada aquisição dessa pode se tornar não uma fonte de renda, mas um centro de custo. Né? Então, assim, chácara, fazenda, tem aquela brincadeira de duas alegrias, né? Sim. Quando compra e como vende, é a pessoa pagar para aprender de que aquilo tem custo maior do que os benefícios trazidos. Né? Porque, de certa forma, tem manutenção desses bens adquiridos. Né? O Isso. carro precisa fazer revisão, a chácara precisa ter um caseiro para cuidar, para, né, manter aquilo ali, senão aquilo vai começar a degradar, vai começar a desvalorizar mais do que seria o normal, né? Exatamente. Então, assim, a gente faz uma separação de o que é centro de custo e fluxo de caixa. Novamente, de maneira simplista, eu sempre falo, olha, preza pelo que paga boleto. O mundo gira em torno de pagar boletos. Sim. Quando você tem patrimônio, às vezes até herdado, né, ou você tem uma atividade que permite a você acumular patrimônio, as pessoas vão, eu vou comprando imóvel, eu vou colocar no aluguel, eu vou comprar uma fazenda. Mas e aí, isso tem condição de gerar renda? É a melhor forma de gerar a renda? A média, por exemplo, histórico de um imóvel em Cuiabá é 0,4%, 0,5%, 0,6% do valor do patrimônio. Isso quer dizer que se você comprar um imóvel de R$1 milhão e colocar no aluguel, é isso que você vai tirar de renda mensal
Fora o abatimento do imposto de renda e as manutenções que você vai ter que dar ao imóvel, eventualmente briga com algum inquilino, todo aquele custo que envolve que às vezes nem a pessoa nem coloca na conta. Reformas e reparos que aparecem do nada, né? Mas vamos tirar isso tudo fora. O cara vai receber. Isso é muito próximo da caderneta de poupança, considerado o pior investimento, né? Então, a gente pode dar alternativas para isso, porque senão fica só centro de custo. Sim. Ou seja, custando, né, a manutenção daquilo outro e comendo patrimônio. Porque não está gerando renda, mas está tendo custos e, né, tá... Exato. Aí tem aquela coisa que é psicológica, não, eu preciso carro zero, eu quero pagar esse preço de poder falar na roda de amigos que eu tirei 0 quilômetros. Mas será que é possível achar alguma coisa 30, 40, 50, 60, 100 mil reais a depender do modelo, com 10 mil quilômetros, com 20 mil quilômetros, o que para muitos carros, né, não é quase nada, né? Então, a gente coloca situações que parecem quase que óbvias, mas às vezes no dia a dia e no automatismo da vida cotidiana de muita gente, poxa, tem casos aí, um profissional liberal ligado, por exemplo, à área de medicina, às vezes são pessoas extremamente dedicadas, né? Estudiosas, um neurocirurgião, um cara que dá aula, faz cirurgias, participa de congresso. Realmente esse cara, ele pode não ter tempo para se aprofundar na área de finanças, para cuidar de tudo aquilo que patrimônio que ele está né? ergando, tudo que ele tem adquirindo com o fruto do seu trabalho, né? E que é um feito maravilhoso, né? Terceiro passo é saber que aprender a ganhar dinheiro com a sua profissão não te dá credenciais para gerenciar patrimônio. Tem pessoas muito boas em gerenciar patrimônio que nem conseguem ganhar dinheiro. Sim. E tem pessoas muito boas que são ótimas para empreender, para levantar empresas, né? Que é do corre-corre, né? O profissionais liberais talentosíssimos em cada sua área, no direito, na engenharia, na medicina e na arquitetura. Mas na hora de administrar as finanças pode se enrolar. Então, assim, se você se enrola na saúde, você vai no médico. Se você quer construir uma casa, você procura um arquiteto para fazer um projeto. Nas finanças não seria diferente, né? O brasileiro às vezes tem esse viés de ser técnico de futebol, farmacêutico, até entender um pouco de obra para fazer sua casa. Mas, invariavelmente, hoje, com mais consciência, as pessoas procuram profissionais para fazer isso. Nas finanças, nós estamos começando uma caminhada muito incipiente disso. Se você pegar um mercado como o norte-americano, por exemplo, né, quase toda pessoa de classe média e acima é assessorada, né? Ela não toma decisão de investimento sem falar com o seu assessor. Sim. Todo mundo tem o médico da família do dinheiro, vamos dizer assim. Hoje, igual você falou, essa mentalidade do brasileiro tem mudado em relação a essa visão das finanças, do patrimônio, de como gerenciar, né? Tanto que a gente vê vários livros sendo escritos, palestras, tem se levantado várias pessoas, assim como você também, né, que criaram conteúdo ou produtos ou prestação de serviço que ajudam essas pessoas a administrar melhor esse patrimônio, né? E, de certa forma, as finanças pessoais, igual você falou, o cara trabalha, mas ele não sabe administrar o dinheiro, né? Ele não sabe, vive dando tiro no pé, vamos dizer assim, né? E contratar esse tipo de serviço para as pessoas que precisam desse respaldo, né? Dessa orientação, dessa assessoria, né? É muito importante e não é assim, não é um custo muito alto, né, Kaique, para as pessoas, por exemplo, contratar você hoje para assessorar. O cara tem, sei lá, um patrimônio de 10 bi, ou 1 bi, que seja, ele quer tentar manter aquilo, ou ele quer subir aquilo, dobrar, tal. Não é caro, né? As pessoas às vezes acham que ter o seu trabalho, ter a sua assessoria, não, eu não consigo pagar, eu não, né? Toda pessoa que acumulou muito patrimônio, que abriu empresa e eventualmente vendeu essa empresa ou abriu o capital dessa empresa na bolsa, todas as pessoas que acumularam muito patrimônio, invariavelmente elas são assessoradas. Nunca elas estão sozinhas nessa administração. São as primeiras pessoas a perceberem que muito do seu sucesso como empreendedor foram porque se souberam se cercar e tiveram inteligência e formação para se cercar de bons assessores. Então, quando chega a hora de fazer dinheiro,
né? Ó, vendi minha empresa, ou fiz um negócio onde consegui ganhar um bom dinheiro e agora o que eu vou fazer? Essas pessoas não fazem isso sem assessoria. Inclusive que sabe que no mercado existem muita gente a oferecer muita coisa que poderia ser adquirida de uma forma melhor se bem assessorada, de pessoas que conhecem aquilo, né? No mercado financeiro existe uma infinidade de produtos financeiros à venda. Mas quando você compra um produto financeiro qualquer, como um CDB, um tesouro direto, você paga uma taxa para adquirir aquilo. E essas taxas elas variam como o preço de qualquer produto na concorrência, onde você poderia pedir um desconto, parcelar, né? Mas não se sabe disso. As pessoas desconhecem, por exemplo, que é possível negociar taxa com o banco. No banco parece que há uma certa restrição com a instituição financeira, aonde gera um certo temor e aonde o que falou está falado. Né? E tem uma certa... um certo... como que eu posso dizer? As instituições financeiras, os bancos privados, eles têm uma certa imposição, não é imposição, mas uma patente, assim, que no comunicar deles já deixa as pessoas meio já, meu Deus que não do céu. É possível negociar, exatamente. Né? A gente entra em qualquer lojinha aí, chora preço, né? Briga, rateia, pechincha bastante o preço, depois que já conseguiu derrubar bastante o preço, já tem a coragem de pedir parcelamento, a gente não consegue fazer isso com as instituições financeiras, né? Algum processo de educação já tem para isso, até para tomada de financiamento, porque taxa para adquirir produto financeiro, para você ter uma rentabilidade melhor, eu estou dizendo aqui que é possível fazer. Assim como ao tomar empréstimo, também é possível negociar a taxa de juros do empréstimo. É possível, inclusive, você já com um empréstimo em andamento, tomada uma taxa mais alta, negociar para refinanciar uma taxa mais baixa. Tudo, né? A gente tem aí o indexador ou índice de referência da taxa de juros no Brasil é a Selic. A Selic já esteve em 14,5%. Hoje ela está em 10,5%. Né? A gente já caiu aí 4 pontos percentuais. Muitas taxas de juros de financiamento já estão menores. Então, algumas pessoas desconhecem que é possível pegar, por exemplo, um financiamento imobiliário constituído lá quando a Selic era 14% e fazer uma portabilidade para uma taxa de juros menor, pagar uma prestação mensal disso, menor, né? Fazendo uma portabilidade. E essa portabilidade, às vezes, é feita, muitas vezes, não raro, dentro do próprio banco. Tá? Vou dar um exemplo qualquer aí, citando nomes. Você faz o financiamento no Itaú e aí você abre negociação com o Bradesco, com a Caixa Econômica, com o Santander. Todos eles vão oferecer taxas para comprar esse financiamento. Que ele vai te dar ali que você vai começar a pagar a partir da portabilidade no mês seguinte uma prestação menor. E aí você pode chegar lá no próprio banco onde você tomou o financiamento e falar, olha, eu tenho essas ofertas aqui dos seus concorrentes. Você cobre? Você cobre. Né? Eu tive um cliente que de 2021 a 2023 ele tinha um financiamento imobiliário no Itaú. Eu fiz 3 portabilidades dentro do Itaú mesmo, o próprio banco onde ele tomou o financiamento, onde ele havia tomado o financiamento antes de eu começar a assessorá-lo, cobriu todas as 3 vezes. E a gente estava numa época de que a Selic foi muito para baixo, né? Que já teve em 14, mas esteve a 2 durante a pandemia. Né? E nesse momento eu derrubei muito o serviço dos financiamentos desse cliente. Os caras estão querendo te matar. Não, isso é feito dentro das regras do jogo. Sim. Né? E é uma forma de jogar. Mas muita gente desconhece isso. Então fica a dica aí, gente, para quem tem, né? Procura o Kaique aí para esclarecer essas coisas aí. O planejador financeiro normalmente ele se paga. Né? Porque ele começa a oferecer esse tipo de serviço e mostrar a estratégia de como que você pode deixar de perder ou ganhar um pouco mais. Né? E aí tem uma infinidade de produtos financeiros que... Nessas finanças pessoais, Kaique, hoje tem vários caminhos para fazer investimentos. Tem criptomoeda, tem não só Bitcoin, tem outras também, né, que vem surgindo, crédito rural, imobiliária, crédito não sei o quê. Hoje, que tipo de perfil se encaixa para, por exemplo, a pessoa que quer investir
numa bolsa de valores, né? Quais os riscos, assim, e quais os caminhos a se tomar para a pessoa não ficar com aquele medo e tal? É óbvio, contratando ou tendo uma assessoria, assim. O que você indicaria para um investidor que acabou de nascer, um cara que está engatinhando ainda, para aumentar assim, esses investimentos, essas finanças pessoais dele? É um processo educativo, de conhecimento. Eu acho que todo investidor deveria nascer conservador, e à medida que vai compreendendo melhor, seja por estudo próprio, sendo autodidata ou com assessoria, e explorando águas cada vez mais profundas para entender melhor a complexidade e se sentindo seguro. Às vezes a gente pega um candidato a investidor com idade mais avançada. Invariavelmente, né? A pessoa vai lá por volta dos 40 e poucos anos, aí já conseguiu acumular um patrimônio que você falou, hora de investir. Às vezes tem gente muito jovem. O jovem, a gente fala, tem muita testosterona, está disposto a correr mais risco, é inerente da fase da vida. Sim. Esses são os que estão mais sujeitos a essas aventuras que podem tender ao fracasso, né? Entrar em criptomoeda, em terreno, que vamos chamar assim, desconhecido. Eu não estou condenando o investimento em criptomoeda. É até recomendável que se tenha alguma fração do seu portfólio, da sua montante disponível para investimento nisso aí. Mas essa fração depende do apetite a risco de cada um. Sim. E do momento de entrar. Sim. Né? E do momento de entrar, qual moeda entrar. E tem muita ilusão sendo vendida por aí. Né? Se uma pessoa chegar para mim e falar, olha, eu quero ter uma parte de um investimento em criptomoeda, eu vou dizer para ela, olha, invista uma fração muito pequena, entre 1 a 5% do seu patrimônio disponível para investimento, e não saia do Bitcoin e do Ether, porque o resto disso aí é aventura, é fumaça mesmo, né? Mas a segurança... a galera faz um marketing tão grande, então, né, e dá muito glamour, dá muito comentário. Galera, você falou que tá com a testosterona lá em cima. Exato. É a mesma coisa, né? Você trabalhar no mercado de ações com o chamado day trade, que é comprar e vender ação no mesmo dia, tentando comprar na baixa e vender na alta, mas no mesmo dia. Antigamente isso funciona. Pois é. Então, isso aí a gente fala gamificação, né? Vai no cassino que o risco é o mesmo. A possibilidade de ganhar dinheiro é muito pequena. A possibilidade de errar mais do que acertar é muito grande. Uhum. Então, dá muito fracasso nisso aí. E muitas vezes você perde a oportunidade de ser um bom investidor porque você começou errado. Isso gera um trauma muito grande e vai gerar o que a gente chama de conservador petrificado. Ele vai ficar para sempre investindo em CDB, caderneta de poupança, às vezes com patrimônios grandes, porque ele acha que dessa forma ele dorme tranquilo. Por quê? Porque ele teve um trauma no início. Falta de assessoria ou falta de se aprofundar mais no assunto. Né? Ou testosterona demais. Pois é. Então, para isso, né, hoje, como você disse, existe uma infinidade de literatura que pode, né, existe uma infinidade de cursos também sérios, recomendáveis, de credibilidade, que ensinam realmente a introduzir a pessoa no mercado financeiro. Sim. Bolsa de valores é uma excelente oportunidade de investimento. Eu acho, que até sou suspeito para dizer, porque 99, alguma coisa dos meus investimentos pessoais do Kaique estão em bolsa de valores. A parte que não está como caixa para comprar ações em momentos oportunos. Sim. Então você tem uma reserva ali para fazer operações que a gente chama de operações táticas, né? Mas muita gente tem medo nisso. Mas porque há um entendimento equivocado. A gente fala que tem que separar o perfil do especulador e o perfil do investidor. A maioria das pessoas entende com perfil, com viés ou com perspectiva de especulador. Como? Eu vou comprar uma ação e depois eu vou torcer para ela subir. Quando ela subir, eu vou vender ela com lucro. E isso é uma coisa. É o que a maioria das pessoas fazem. E buscam um sucesso de encontrar a pedra filosofal, que é qual é o melhor momento para comprar. Isso não existe. Não existe o melhor momento para comprar. A possibilidade de erro é muito grande. E depois achar qual é o momento de sair. A ação subiu 10%. Nossa, 10% já é quase um ano de aplicação e só tem um mês que eu apliquei. Eu vou vender. Aí a ação sobe mais 30%. Nossa, eu fiz uma bobeira. Né? Então, isso é mentalidade, é serviço de especulador.
Existe um outro mundo pouco explorado, muito pouco conhecido no Brasil, que é a mentalidade para se operar na Bolsa de Valor como investidor. Aí você vai trabalhar como sócio de empresa. É simples o raciocínio para explicar quem está começando ou quem pretende trilhar esse caminho. Quando você pretende abrir um negócio, você não abre o negócio e põe lá 100, 200, 300, 500, R$ 1 milhão e fala assim, bom, agora eu vou sentar e vou ficar torcendo para que alguém apareça aqui e me ofereça 2 milhões por esse negócio para mim ganhar 1 milhão limpo. Do nada. Né? Assim. No mercado de ações, quando você compra uma ação de qualquer empresa, você está ficando sócio daquela companhia. Sim. Tá? Ora, você pode ficar sócio e esperar que aquela companhia tenha lucro, distribua lucro para você. Assim como você faz em todos os negócios. Então, você abre um negócio de venda de suplementos alimentares e numa loja no shopping, abre e você fala, eu quero trabalhar aqui 10 anos. Eu quero trabalhar aqui para o resto da minha vida. Tomara, queira Deus, que eu tire o sustento de minha e da minha família daqui. Filhos, tomara que eu abra 1, 2, 3, abra uma rede de lojas disso que eu comercializo. Essa mentalidade deveria ser aplicada no mercado de ações. Não deveria se comprar uma ação pensando em vendê-la. Deveria se estudar uma companhia, assim como qualquer empreendedor estuda muito bem um negócio antes de abrir, antes de decidir, poxa, eu vou fazer o quê? Vou vender suplemento? Eu vou vender peças de automóveis? Eu vou abrir um lava-jato? Eu vou abrir um mercadinho de bairro? Uma loja de conveniência? Depois de estudar e descobrir o que vai fazer, a pessoa normalmente tende a entender aquilo, como é que é a estrutura de fornecedores, o imposto, que tipo de empresa quer abrir. Investir em ações é assim. Ou você faz isso, ou você contrata assessoria para fazer. E normalmente você compra uma ação e fica colhendo os lucros que aquela companhia vai dar. Sim. Toda vez, muitas pessoas toda hora veem o jornal divulgar. Itaú divulga que lucrou 9 bilhões no primeiro trimestre do ano X. Aí todo mundo, olha, tá vendo? Vamos comprar só ação banco que ganha dinheiro no Brasil. Olha, existe uma possibilidade de você participar dessa festa. Amanhã você vai no teu banco e fala para o gerente que você quer comprar a ação do Itaú. Na próxima divulgação de resultado, uma parte daquilo que foi divulgado vai para você. E por que eu vou ficar sonhando em que a ação do Banco do Brasil suba para me vender? Na hora que eu vendo, eu não tenho na próxima distribuição de lucro o recebimento desse lucro. Então, entendi. Investir em ações com mentalidade de investidor é você ser sócio de uma empresa e ficar com ela por muito tempo, recebendo lucro. Nesse ponto a assessoria tem um papel fundamental, né, Kaique? Porque assim, é igual aquelas pessoas que ganham na Mega Sena, né, e não procuram alguém para ajudar a distribuir aquilo, né? E várias pessoas que ganharam na loteria ficaram pobres de novo e às vezes mais pobres do que era antes. A média é 8 anos. 8 anos. Tá? Não só para vencedores de loteria, mas para ganhadores de concurso, de reality show. Herança. Isso é bem cadastrado, essa estatística é bem firme nos Estados Unidos. A média é 8 anos, a pessoa volta para a quantidade de patrimônio que ela conseguia administrar. Invariavelmente é muito próximo daquilo que já foram antes de ganhar aquela bolada. Impressionante, né? Porque, né, sem essa assessoria, sem essa pessoa para poder direcionar ela a talvez pelo menos manter, né, aquilo que ela conquistou ali, seja na loteria ou em outra situação, aquilo acaba que vai pelos dedos assim e Sim. Não tem volta, né, Kaique? Mas você falou de endividamento. Quais são, assim, três dicas que você pode dar para as pessoas entenderem os primeiros passos para sair do endividamento hoje? Para quem está endividado, seja no cartão, seja com empréstimo, sei lá, seja com financiamento. Quais são, assim, os 3 primeiros passos que vão fazer para ela ter esse despertar, mudar essa chave para ela caminhar, começar a respirar e sair dessa dívida? O primeiro passo, a primeira dica que eu dou é coloca no papel. Abre uma planilha, seja no computador, no Excel ou mesmo num pedaço de papel, num caderno e lance todos os seus gastos mensais, lance todas as suas dívidas e lance tudo que você
tem de renda, né? Tudo que você ganha, se você é assalariado, tem um salário fixo, se você é um profissional liberal que oscila, você tem como fazer uma média, né, de quanto que você ganha durante o ano. É você ter uma fotografia da sua vida financeira. Ali, normalmente, é o primeiro impacto. Quando a gente faz isso para a pessoa, para um cliente, para um assessorado, lista aqui para mim quanto que é tudo, telefone, TV a cabo, carro, prestação da casa, etc. E tal. Enquanto que você ganha, a gente fica espantado pelo espanto. Né? Nossa, eu não sabia que eu estava feio desse jeito. Né? É como você falou, uma bola de neve invertida, e a pessoa está empobrecendo sem saber. Ela está num beco sem saída, girando aquele cartão de crédito e mandando o gerente do banco aplicar o dinheiro, sendo que deveria quitar. Então, a primeira coisa é a radiografia, fotografia da sua vida financeira para você ter o impacto. O que ganha, o que gasta. Para conciliar. E depois, passo 1 é esse. O passo 2 é implementar um planejamento de como liquidar no menor tempo possível essas dívidas. Às vezes, como eu disse, né, um profissional ele ganha bem, seja um funcionário, um servidor público bem remunerado, um empresário que tenha aí sua renda boa, ou seja, a pessoa sabe ganhar dinheiro e não sabe que tem poder para ir lá e negociar uma dívida e falar assim, olha, vamos negociar, quero pagar hoje, quero pagar em 3 parcelas, me dá um desconto, me dá um abatimento, né? Fica raciocinando ali em cima do valor do face do que está devendo, aceitando qualquer... Olha, vê quanto que eu estou aí o cara vai e coloca atualização monetária, às vezes descabidas, né? Quantas vezes a gente já não foi chamado para fazer perícia em processo judicial para derrubar juro sobre juro que o banco estava cobrando na justiça. Juro sobre o juro. Exato. Né? Recentemente, a gente deu assessoria para um escritório de advocacia que estava advogando para um devedor. Né? Essa pessoa devia e o banco... A pessoa desconfiou que o juro era abusivo, questionou na justiça e ganhou. Derrubou a dívida em mais de 90%. Gera danos e outras coisas também, Kaique? Não gerou dano moral nesse caso, mas derrubou a dívida para um valor muito mais baixo, porque a justiça arbitrou outra forma de cálculo, né? Deu como certo os cálculos que a gente apresentou enquanto perito no processo. E como ganhou a causa, o advogado teve direito a honorários, né? O banco teve que pagar honorários para o advogado que advogou para o devedor. Defesa, E no final, os honorários do advogado eram maiores do que a dívida que o cara tinha como banco. Ou seja, o banco perdeu dinheiro, né? Isso é raro, hein? Para um empréstimo que a pessoa não tinha mais capacidade de pagamento. Né? Então, passo 1. Organize as suas finanças. Passo 2, vamos procurar negociar o mais rápido possível liquidar as suas dívidas. Zerou suas dívidas ou suas dívidas estão em patamares de juros administráveis. O terceiro passo é, vamos começar a fazer o planejamento de investimentos. E aí não é assim, eu vou pagar todas as minhas contas, se sobrar um dinheirinho eu vou investir. Não, é o contrário. Recebeu, pague você primeiro. Né? Para alguns clientes a gente fala assim, olha, vamos colocar lá o Schuma de 2044. Vamos abrir essa conta e vamos dar esse nome para ela. Então, quando você receber qualquer recebimento da atividade profissional sua, o primeiro boleto que você vai pagar vai ser o Schuma 2044. Aí o que sobrar você vai pagar as suas despesas do dia a dia. Ah, mas aí não vai fechar a conta. Então, se não fecha a conta, você está vivendo além da conta. Entendi. Porque se é que você quer ter vida tranquila no futuro, você começa a pagar agora. Todo mundo não faz isso na formatura, no primeiro semestre começa a pagar para ter aquela baita festa. Sim. A baita festa do final da vida não é ficar pedindo dinheiro emprestado para filhos, para parentes e amigos para custear tratamento de saúde ou para ajudar a pagar o plano. Dependendo do SUS, né? Mas de um plantio que você fez, que no melhor momento vai ter a melhor colheita. Isso seria como se fosse uma previdência privada. Uma previdência própria. Tá? E olha que eu não gosto do produto previdência privada, aquele que é vendido pelas instituições financeiras. Não gosto. Eu acho que a rentabilidade é muito baixa. Tá? E uma pessoa disciplinada ou bem assessorada, disposta a isso, faz isso a custo zero, ela própria. Né? Criando a sua própria conta do futuro, como eu disse. Né? Eu tenho clientes que a gente fez isso. Sim. Né? A gente deu o nome
não foi brincadeira não, o nome da pessoa, estipulamos a data de quando que essa pessoa queria, né, no futuro. Então, essa pessoa aí, esse cliente especificamente, ele tem 44 anos e a gente fez um trabalho com ele para ele começar a usufruir da renda passiva a partir dos 75 anos. Entendi. Né? E aquela renda lá, quando ele tiver 75 anos, vai ficar próxima do que ele tem de renda hoje. Tem hoje, tá? Agora veja, isso é muito louco, tô fazendo isso com uma pessoa de 44 anos. Se eu pego um cara de 24 para fazer, esse cara começa a fazer aos 24 anos, e ele vai fazer isso, e ele fala que quer fazer isso até os 60, a 64, ele vai fazer isso durante 4 décadas. Aí eu falo o efeito positivo do juro sobre juro e do juro composto. É uma bola de neve tão grande que às vezes a pessoa consegue isso muitos anos antes daquela data prevista. A pessoa se assusta. Normalmente ela começa a se assustar por volta do quinto, sexto, sétimo, oitavo ano. Aí depende muito de outros fatores, como é que está a taxa de juros de referência no Brasil, como é que está o câmbio. E aí a gente vai estipular algumas aplicações financeiras que aceleram ou desaceleram isso. Entendi. Porque tudo varia do mercado internacional também. Varia. Né, hoje é tudo muito globalizado e interconectado. Né? Mas a disciplina de fazer isso, e assim, para o cara de 20 e poucos anos, eu falo para ele, ó, você é recém-formado, ganha 5, 10 mil hoje. Muito provável, se você se dedicar à sua carreira, em 10 anos você pode ganhar 50% a mais. Né? Vamos colocar aí um engenheiro recém-formado. O cara ganha lá 10 mil. Muito provavelmente, se for um bom profissional ou se envidar esforço para ser um bom profissional, né, em 15 anos ele está ganhando 20, ou seja, a capacidade contribuinte para aquele eu do futuro dele, de contribuição para aquele eu do futuro dele, é muito maior. Então lá quando eu era recém-formado, quando eu era estagiário, eu tinha R$100. Quando eu me formei, podia guardar 1.000. Agora eu posso guardar 3 mil, 5 mil, né? Então aí diminui aquele tempo, né? Ele encurta o tempo ou amplia a renda. Entendi. Se ele fala assim, não, eu não vou encurtar o tempo, eu vou manter o propósito lá de ser aos 75 anos. Mas como ele contribui cada vez mais, sim, aí ele vai colher, a colheita dele fica maior. Entendi. Cara, isso é um assunto muito... que deveria ter educação financeira nas escolas, né, Kaique? Deveria. Hoje tem algum vislumbre disso, é uma pena, né? Mas todo conhecimento, eu falo que a escola, ela ensina a aprender. Ela te dá as ferramentas, principalmente a faculdade. Ensina a aprender. É preciso entrar com essa mentalidade. Olha, eu vou aqui, vão me passar conhecimento para eu adquirir conhecimento. Então, aí é uma questão de impulso próprio. Sim. Você ficar nessa de, porque meu pai, porque minha mãe, porque o governo. Faz o seu. Corre atrás. Né? Corre atrás. Então, tá aí. Você sabe ler, você sabe escrever. Vasta literatura a respeito, né? A internet está cheio de oportunidades sérias. Se você buscar, você consegue ver quais são os mais pontuados, os mais recomendados, para você buscar conhecimento nessa área que a grade curricular da escola brasileira não dá. Entendi. Né? Alguma noção, há uma briga aí para melhorar isso. O Brasil está muito atrasado, né, nessa mentalidade, infelizmente, né? Sim. Mas ainda bem que tem aí caras igual a você para poder tá participando aqui do nosso canal, tá ajudando as pessoas a entenderem um pouco da dimensão que não só juntar dinheiro, ter riqueza e tal, mas é uma estruturação de um estilo de vida, né, Kaique? Você Sim. ter essa disciplina de guardar, de poupar, para poder lá na frente desfrutar daquilo que você... mas eu vou juntar... Tem aquela mentalidade, né? Eu vou juntar para deixar para os outros, não sei o quê. Exato. Né? Ou, tipo, trabalha demais e perde a saúde e depois tem que gastar o dinheiro que juntou para cuidar da saúde, né? Tem esses folclores, né? Essa mentalidade distorcida, né? Tem a mentalidade que eu chamo de dublê de rico, que é a armadilha da classe média brasileira, né? Que não tem renda para tal, mas precisa parecer que é rica. E aí se sujeita a pagar coisas que pertencem ao mundo dos ricos e se endivida para isso e compromete o seu futuro por isso.
Por isso que eu falei aquela questão de adquirir consciência, de conseguir enxergar isso. Eu falar, opa, mas por que eu estou entrando nessa aí? Né? Tem um preço para isso. O preço é talvez de no futuro não conseguir ou precisar contar com a sorte. Entendi. Né? Entendi. A estatística a gente vê quanta gente que está idosa, que na fábula da cigarra e da formiga preferiu ser só a cigarra, e aí na chamada melhor idade está dependendo dos outros. Né? E quando não tem ninguém para depender, fica a deriva, né? Fica a deriva. Infelizmente. Ô, Kaique, eu vou parar aqui um pouco sobre os assuntos e vou fazer um café aqui pra gente, da Três maravilha. Corações, tá? E aí, nessa parada do café, eu sempre faço com os convidados umas perguntas de bate-pronto, tá? Vamos lá. E aí, nessas perguntas, são 5 perguntas que enquanto você me responde, eu vou fazendo um cafezinho pra gente, tá? Um ídolo pra você. Quem que é um ídolo pro Kaique? Eu tenho alguns ídolos, né? O primeiro ídolo que eu tenho é meu pai. Foi uma referência muito boa, deixou um legado para mim muito importante. E tem alguns outros ídolos aí, escritores que deixaram legados muito bons para minha linha de atuação, né, nos investimentos, como Benjamin Graham, como Luiz Barsi. São pessoas que deixaram contribuições excelentes na literatura para pessoas que querem trilhar o mundo até hoje de investimentos, né? Entendi. Esses são os meus atuais ídolos. Isso a gente muda de ídolo, né? Quando mais jovem ou mais maduro, a gente muda. Esses são pessoas que ultimamente eu tenho admirado bastante, porque tomei contato com as obras dela, e são pessoas que Mas o fixo mesmo é o seu pai. Me enriqueceram bastante, sim. Foi uma grande referência que tive. Entendi. E um filme, Kaique, qual é um filme que te marcou, que você assiste várias vezes até hoje, que você indica para as pessoas assim, pô, assiste aquele filme lá que é um filme impactante, é um filme edificante, na sua opinião? Eu gosto muito do ator Al Pacino. Sim. Gosto muito dos filmes deles. E tem um filme dele que já vi muitas vezes, que chama O Pagamento Final. É um filme meio policial, um gênero que eu gosto bastante. Sim. Né? Para quem gosta desse gênero, fica recomendado. E um outro filme que eu gosto muito é um filme do Brad Pitt chamado 7 Anos no Tibete, que é uma história muito bonita de enriquecimento pessoal e transformação pessoal de um cara que está totalmente absorvido pela riqueza, pela fama. Ele era um atleta olímpico, um escalador premiado, e durante a Segunda Guerra ele acabou tendo que ir o Tibete, tomou contato com a cultura tibetana e voltou de lá uma outra pessoa, porque se transformou. As vivências que ele teve lá. As vivências que ele teve lá. Um filme fantástico também. Deixa eu até anotar esse nome aí. Qual que é o nome desse, do Brad Pitt? 7 Anos no Tibete. 7 Anos no Tibete. Ao pessoal que tá no Instagram aí, tô fazendo um cafezinho aqui agora do Três Corações. Hoje a gente vai fazer o sorteio de 2 kits desse, cheio de cafés aqui, cappuccino, café gourmet, café dark roast, que é 100% arábica. Tem uma linha completa aqui de produtos da Três Corações. Quem quiser estar participando desse sorteio, obrigado, do kit da Três Corações, se inscreva no canal do YouTube, o link está na bio, tá? Comente aí na live, eu quero Três Corações, que depois a gente já tá anotando os nomes de todo mundo que tá comentando pra gente fazer o sorteio daqui uns dias, tá bom? Vou fazer mais um café aqui. E Kaique, uma música que é a música da sua vida, a música que você tem na sua playlist, que você usa para treinar, para correr, que tá sempre no seu carro ali, alguma coisa que quando você precisa de um gás, você vai lá e coloca aquele single ou aquela música. Isso também é complicado, né? Porque eu gosto muito de rock, tem um monte de banda que eu admiro. Eu não vou colocar uma música específica, mas um grupo que fez parte da minha juventude, da minha adolescência, que eu admirava bastante, era o Guns N' Roses. Gostava muito das músicas deles. Uma das minhas preferências também. Eu tinha uns discos de vinil do Guns, Appetite for Destruction. Isso. Use Your Illusion 1 e 2. Cara, e eu pegava
a capa do disco e ficava ouvindo a música e cantando junto, vendo a letra, assim. Isso, eu aprendi inglês assim, lendo capa de disco, né? Uhum. E brasileiro, gosto muito do Legião Urbana. Tá. E uma leitura, qual que é uma leitura que você indica para as pessoas, uma leitura de cabeceira, uma leitura que você acha que é edificante, que é algo que as pessoas deveriam, né? Igual essa aqui que eu tenho, que eu ganhei de presente, que você e Marina trouxeram de São Paulo, lá do Sim. Dr. Edmond, que é o livro Os Segredos da Longevidade. Procurem esse livro para vocês lerem. Já já a gente vai falar um pouco sobre saúde, longevidade, alimentação, que o Kaique também teve uma transformação na vida dele. Qual que é a leitura que você indica para a galera? Bom, na minha área de investimentos, para quem se interessa por isso, quer aprender um pouco mais, eu acho que um primeiro passo de leitura seria Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Esse é um livro para quem vai dar os primeiros passos, que a pessoa vai começar a trabalhar aquela aquisição de consciência. O que é domar o ego? O que é sair desse sistema onde você tem que comprar, que você do tem consumismo, que possuir, que você tem que ter. Esse é o primeiro passo para não conseguir adquirir e acumular patrimônio. Né? Porque é quase como trabalhar a própria mente que te impele numa sociedade de alto consumo, né? Onde toda hora a gente se depara com coisas para comprar e toda hora está tomando contato com uma espécie de marketing que nos diz que a gente precisa ter aquilo. Senão você é menos ou você então, esse não... livro, ele ensina finanças de uma forma a você primeiro entender como o cérebro trabalha e como você aniquila todas as forças mentais esse bombardeio de possam não deixar você trilhar nesse caminho. Entendi. E um livro de edificação pessoal, eu gosto muito de um autor indiano chamado Osho. Um livro, A Semente de Mostarda dele, foi um livro extremamente transformador para mim. Entendi. E a última aqui para a gente fechar, se você pudesse voltar no tempo, Kaique, você mudaria alguma coisa na sua história, na história do Kaique? Teria essa possibilidade? Você tem uma máquina do tempo, vou voltar lá, mudaria alguma coisa? Mudaria. Por quê? Incrível que pareça, eu ia insistir na carreira de piloto. É mesmo? Ela não tem... Está muito longe de, vamos supor assim, um ganho financeiro, mas acho que é uma vocação piloto mesmo, comercial, né? Piloto... Isso. Se eu pudesse voltar no tempo, escolheria não ter... Eu abandonei a carreira. Quando a VASP fechou, eu estava lá, e aí a mentalidade de financista já imperava. Eu disse assim, olha, isso aqui não tem futuro. Uma companhia ou uma empresa que tem custo em dólar e receita em real, a conta não vai fechar. Todas as companhias vão fechar e eu vou ficar passando o resto da vida procurando emprego ou saltando de uma empresa para outra. Você teve propostas na época? Não, eu decidi sair mesmo. Você né? saiu? E o que eu imaginei que iria acontecer acabou acontecendo mesmo. Né? Fechou a Varig, fechou a Transbrasil. As companhias tradicionais que você conhecia nos anos 80 e 90, todas elas não existem mais. E a Lanchile comprou a TAM e virou a Latam, né? A Gol está aí com problemas sérios, pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Então, quem está imperando é a Azul, né? Com medo disso aí, eu falei, eu vou mudar de profissão. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria persistido mais e talvez seguido carreira na aviação, que é uma coisa que eu gosto muito, admiro muito. E assim, em detrimento porque não é uma vida de ganhar dinheiro, de ficar rico, milionário, não, né? É o que você Mas era uma coisa que eu gosto muito de você fazer. Você pilotava o quê? Boeing? Sim, na VASP eu pilotava Boeing, mas trabalhei na aviação executiva, né? Pilotando esses jatos executivos e aviões menores, como toda pessoa que inicia na carreira. Bimotor, monomotor, sim, todos esses você domina? Todos esses, a gente começa de baixo. Ultraleve? Não, ultraleve não. O mais simples, que é só um negócio. Mas isso, aquilo ali é a mesma coisa, diferença de carro para moto, não tem nada a ver com aviação, não. É mesmo? Caramba, eu achei que aquilo lá era o mais fácil. Não é tão fácil assim, né? Dizem que não sei. Não estão querendo descobrir, né, Kaique? Não. Me conta pra gente como que foi a parte daquela transição que aconteceu na sua vida, de estilo de vida, né? Porque você teve uma época da sua vida, não sei se foi nessa época de piloto, né, ou na época de arquiteto e tal, que você era um cara sedentário,
né? Bebia, fumava, né? Não praticava atividade física ou praticava muito pouco, né? Bem esporadicamente. E aí teve um restart aí um reset aí nessa cabeça. O que aconteceu nessa época para ter essa mudança de estilo de vida para você? Eu tive um período muito difícil na minha vida, foi quando perdi meu pai, tive uma dificuldade na empresa de engenharia que eu tive, que foi entre 2009 e 2015. Deixa eu te perguntar antes de você continuar aí, você já quebrou alguma vez? Quebrei. Então Quebrei. Então tô mais tranquilo agora, porque se o cara que é investidor sabe os caminhos, quebrou, quem sou eu, né? Sim, vamos colocar melhor isso, né? A empresa quebrou, ou o CNPJ quebrou. Entendi. O CPF não, porque eu investia o que eu ganhava, uma parte era investida. Entendi. E uma coisa que fez eu não mudar o meu padrão pessoal, eu não tive que sair vendendo casa, mudando padrão, estilo de vida, né? de consumo, alguma coisa desse tipo, por conta das minhas finanças pessoais. A empresa sim quebrou. A sociedade chegou um momento falando, olha, a gente está quebrado, a gente prestava serviço para o governo, tinha muita dificuldade para receber e com uma construtora relativamente grande, de porte médio, que tinha custos fixos muito elevados. Entendi. Então, em algum momento, a gente teve um descolamento de fluxo de caixa muito alto. Tá? Ou seja, saía, mas não entrava, né? Tinha muito dinheiro para receber e entrava muito picado, mas os compromissos eram mensais, folha de pagamento e tal. Eu falei assim, olha, a gente está quebrado e não sabe. Antes que piore e contamine as nossas finanças pessoais, vamos encerrar esse negócio. Isso foi 2009, Schumann. Até hoje a gente paga a prestação de uma empresa que a gente decidiu fechar em 2009. Hoje a gente ainda tem os compromissos do Refis, que foi as dívidas tributárias que a gente tinha na época e a gente aderiu a um parcelamento. Virou. Como você vê que quando se diz que não é fácil fechar uma empresa no Brasil, encerrar um negócio, não é fácil mesmo, né? Então já passei por isso durante muito tempo, isso me prejudicou bastante do ponto de vista psicológico, até o momento que as minhas leituras, essa transformação de vida que a gente vai falar sobre ela agora, me fez chegar à conclusão de que isso foi um processo de aprendizado que era necessário. E hoje eu sei, inclusive, o que dizer para as pessoas, o que não fazer para não trilhar nesse caminho. Você precisou viver isso para poder afirmar com categoria. O que eu achava que era um descrédito ter isso no currículo, hoje eu já consigo ver vantagem em dizer não faça por aí, porque esse caminho eu sei já onde vai dar. Então consigo até vender esse conselho, vamos dizer assim. Entendi. E aí veio a transformação com as leituras, né? Teve isso. Então tive essa quebra, tive a perda do meu pai querido, como eu disse, né? Isso, e eu estava entre 2009 e 2015 eu passei por essa fase aí, tive que desligar essa empresa, fui trabalhar fora, prestar serviço para fora. Como autônomo, né? E me desliguei completamente. Sobre atividade física eu sempre havia feito antes, sempre estava ligado a alguma modalidade esportiva. Fiz 1000 coisas no colégio, depois de formado, arte marcial, diversas, corrida, etc e tal. Mas fiquei muito parado, né? Então foram 6 anos parado. Então eu saí de 80 quilos para 100. Sim. E aí eu estava lá com 45 para 46 em 2015. E falei, eu vou correr, tô muito gordo, não imaginava que estava tão gordo, só achava que eu estava, né? E vou emagrecer. Aí corri e me lesionei. E aí falei, poxa, 45 anos, também nunca fiz um check-up, nada, eu vou ver. Então eu tava com 45 anos, tava pré-diabético, colesterol muito elevado, né, com disrupção endócrina, com problemas de tireoide e tal, isso não deixava perder peso. Sim. Me lesionei, uma lesão muito forte, bilateral de isquiotibiais, né, posterior de coxa. Fui procurar tratamento com a doutora Eveline, que já até esteve aqui, né? Sim. Minha prima querida já esteve aqui entrevistada no podcast. Ela é minha filha também. E fiz um tratamento com ela bem acompanhado, bem longo, bem extenso, até eu conseguir voltar para a pista. Em paralelo a isso, eu estava lá acompanhado e assistido passei no cardiologista, passei no endocrinologista, passei no médico de esporte, passei no nutricionista e falei assim, vou virada de chave. Aí aquele cuiabano mediano
que quinta-feira já quintou, né? Nem sextou, né? Já vai pro barzinho. Na sexta a mesma coisa, no sábado a mesma coisa. Pois é. Porque tem jogo sempre, né? O Campeonato Brasileiro é quarta. Tem jogo. Aí, churrasco, nunca medi consequência, sempre gostei de comida bastante, comida bastante calórica. Cultura cuiabana. Né? Cultura cuiabana, comida tradicional e tal. E achava que estava ok, porque também não tinha casos de doenças crônicas na família, ninguém morreu precocemente, né? Mas a morte do meu pai me deu esse alerta, né? E ele era fumante, morreu de causas de decorrência do tabagismo e tal. E falei, bom, tem que olhar coração e tal, né? Achei lá colesterol muito elevado, talvez desenvolvimento de placa. Falei, não, eu vou ter que cuidar disso. E fui atrás de estudar isso também. Né? Você só não foi se consultar, ouvir as opiniões médicas, você entrou de cabeça para, de certa forma, aprender, né, a ler um resultado de exame ou a saber entender um pouco os caminhos que esses profissionais iam te trilhar. Sim, né? Porque o que me deflagrou essa vontade de estudar isso foi não achar um consenso. Né? Eu tinha uma visão um pouco distorcida da medicina e tal, e como eu estava passando em muitos especialistas diferentes, então, por exemplo, estava lá, eu tinha um colesterol elevado e no cardiologista eu tinha indicação, você toma estatina para controlar seu colesterol para o resto da vida. Né? No endócrino, como apareceu uma disrupção lá de hormônios de tireoide, você tem essa disrupção endócrina aqui, você tem que tomar hormônio de tireoide para sempre. Remédio para controle de colesterol para sempre. E o médico do esporte dizendo para mim, olha, talvez não seja bem assim. Talvez a gente vê fazer uma experiência com perda de peso, se você for disciplinado, uma experiência com atividade física regular, de moderada a intensa, e depois ver o resultado aí. Vamos fazer um teste de intolerância alimentar, porque às vezes essa disrupção endócrina que você tem pode ser por hiperpermeabilidade intestinal. Sim. Né? Uma série de hipóteses que falou, vamos tentar fazer isso sem remédio, da forma menos custosa e mais lucrativa do ponto de vista de saúde para você, Sim. que é através do exercício físico. Sim. Eu topei a parada. Né? Topei a parada. Em 6 meses, eu comecei a baixar a dose do remédio de tireoide. De tireoide. Do colesterol, eu nem comecei a tomar. Não começou? Né? Não. Como eu comecei a fazer muita leitura sobre alimentação, eu comecei a diminuir muito a carga de proteína animal. Isso derrubou violentamente o colesterol. Tanto é que quando eu voltei no cardiologista, ele achou que eu estava tomando uma dose muito alta da estatina. Falou, vamos baixar. Eu falei, mas eu nunca comecei. Caramba. Né? Por quê? Porque eu cheguei com colesterol LDL de 140 e quando eu voltei lá, eu estava com 75. Metade. Né? Com 75. E aí ele falou, poxa, mas qual é a... Né? E voltei lá com 25 quilos a menos e falei para ele, olha, eu fiz isso. E ele mandou você tomar um remédio. E aí ele falou assim, não, então vamos tomar um remédio com uma dose menor. E aí eu sou um pouco avesso com isso, né? Tava com alguns suplementos, me consultando com profissionais que eu adquiri uma certa confiança porque tinha essa abordagem que coincidia com o que eu estava vendo, com a melhor literatura disponível, Sim. tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. Tomei contato com autores que estavam muito além, né, do consenso medicinal brasileiro com relação à prevenção de doença, ou é o que é chamado hoje de medicina preventiva ou de medicina integrativa, né? Sim. De um olhar sistêmico e não um olhar especializado, ou colocar aqui alguma... tratar a causa e não medicar aquilo que já está... Ou achar que problema no coração se trata ali, não tem nada a ver com o intestino, por exemplo. Exato. Né? Então, fazendo esse apanhado, fazendo alguns estudos, eu cheguei a um protocolo que depois acabei validando até com o autor desse livro aí que você ganhou, né? Então, assim, está surgindo na minha visão uma nova medicina que deve destruir ou fazer ruir a medicina convencional de tratar doença. Sim, né? Que é o que ele Essa medicina baseada no livro. em prevenção, em tecnologia, principalmente em consciência alimentar e a atenção à atividade física. Né? Muitos acham que só a atividade física
dá a credencial para comer de tudo, para beber além da conta, né? Mas não é assim, né? A restrição calórica está muito associada a alguns benefícios e também à longevidade, né? E aqui eu costumo dizer que a medicina é essa que eu estou dizendo que pode ruir e que vem uma nova medicina, ela vendeu essa longevidade e o imaginário das pessoas tem assim como posto que longevidade é viver até os 100, aos 110, aos 120 anos com um aspecto de 30. Isso não existe ainda, né? Mas no imaginário tá assim. A base de alguma coisa sempre, né? O que a gente vê é que provavelmente a idade vai chegar lá mesmo. Disse até que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. Mas isso não é a longevidade que a gente tem no imaginário. Isso que, para mim, é mera extensão da vida. Então, como uma abordagem de um autor americano que eu gosto muito, Michael Gregor, que escreveu How Not to Die, Como Não Morrer, em tradução original, mas que no título em português ficou Comer para Não Morrer, ele diz o seguinte: a dieta ocidental, e a brasileira é assim como a norte-americana, por volta dos 50, 60 anos, o homem médio vai adquirir alguma doença crônica, ou hipertensão arterial, ou diabetes mellitus tipo 2, ou doença coronariana, quando não um conjunto delas. Sim. Né? E agora tem também associado isso, de alguns anos para cá, as doenças neurodegenerativas, né? Parkinson, Alzheimer, também conhecido como demência, né? Cada vez mais precoce, né? E aí esse cara acaba entrando no que esse autor chamou de o negócio da medicina, ancorado num tripé de exame, diagnóstico via consulta, diagnóstico via exame e remédio. Né? E aí você vai entrar ali nesse ciclo e não vai sair mais. Volta daqui a 6 meses, aumenta a dose do remédio, agora você tem que fazer uma cirurgia. Então, assim, vão te manter vivo, mas para esse negócio. Você vai retroalimentar o sistema. A consulta, o exame, o remédio, né? O curioso, Schumann, é que eu não vejo como que os planos de saúde não detectaram isso. Estão porque a inteligência artificial está aí, né? Para melhorar, para dar capacidade de cada um pagar um preço de plano diferente. É possível hoje você monitorar uma pessoa e fazer um guia. Eu até imagino que isso esbarra em normas, em questões regulatórias, mas para mim essa barreira vai cair daqui a pouco. Porque o custo para um plano de saúde, para o serviço de saúde é muito alto. Se por volta de 50, 60 anos todo mundo está com diabetes e hipertensão e vai ficar lá até morrer, gastando e demandando, né? Sim. Não só para os planos de saúde, mas também para as instituições públicas, né? Que é algo que aqui no Brasil, infelizmente, a saúde, todo mundo fala, o SUS, né, funciona, tem isso, faz aquilo, mas as políticas públicas não levam a consciência das pessoas a terem essa mudança de estilo de vida, né? Essa transição é extremamente necessária para que haja uma nova mentalidade na cabeça das pessoas por conta dessas doenças degenerativas que são acometidas por falta de atividade física, alimentação totalmente inadequada pelas culturas nacionais, né? Tanto da bebida, né? As propagandas de bebida. Hoje o cigarro, graças a Deus, deu uma, né, diminuída muito boa por conta que bateram duro em cima. Mas a bebida alcoólica é algo que está, né, assim, à torta direita, propagandas, diminuiu também, mas ainda está. Refrigerante, não tem lá no rótulo do refrigerante, sei lá, uma pessoa aberta, igual tinha no rótulo do cigarro, mostrando lá as veias tudo entupido e tal. Isso é algo que... Mas é porque é uma indústria que lucra muito, né? Assim como a indústria farmacêutica, né? Sim. Os caras não querem diminuir, achar uma cura do câncer, sei lá, né? Tô falando algo aqui, mas é uma cura da AIDS para poder diminuir custos de medicações, de tratamentos e assim os planos de saúde também conseguir dar uma estrutura melhor, tendo custos menores, com uma população que tem menos doenças, que vive melhor, porque a maior parte das pessoas, igual você falou, a pessoa entra nesse tripé, né, e dali ela vai até o fim da vida dela. Pois né? é, e assim como a gente falou hoje, que deveria ter na base curricular brasileira educação financeira,
essa aquisição de consciência do modo de vida que está levando a população brasileira a se adoecer, e o que é mais preocupante, as classes mais baixas, ou seja, as que vão depois, no limite, pressionar o sistema público de saúde, né? Essa não consciência está fazendo com que as pessoas vão fazendo o que o Michael Gregor preconizou no livro dele, vai ficar doente, vai bater a porta do sistema de saúde, e o governo só tem condição de melhorar essa situação se colocar conhecimento para as pessoas. Sim. Né? Sim. Antigamente, há 40 anos atrás, você olhava e via que as pessoas que estavam com sobrepesos estavam nas classes sociais mais altas, nos estratos sociais mais altos. Hoje, isso se inverteu. Hoje, quanto mais baixa a renda, você vê maior sobrepeso. Né? Por conta do que? O ultraprocessado, o ultraindustrializado custa mais barato. Sim. Quantas pessoas, né? Eu que estou lá em São Paulo, eu vejo que o alimento do dia, que a pessoa sai 3, 4 horas da manhã de casa para trabalhar, baixa renda, pega o metrô e vai tomar um café da manhã, um cachorro quente, um risoles na porta do metrô. Né? E vai comer um fast food na hora do almoço. E aí chega em casa, morto de cansado, de sono, coloca um miojo para cozinhar, né? E assim, a análise daquilo é porque cabe no bolso, no vale-refeição. Sim. Né? Atletas de final de semana. O que vai acontecer? Em 10, 15 anos você vê o resultado na estética da pessoa mesmo. Sim. Onde você consegue atuar nisso aí que poderia aliviar um pouco o gasto de saúde do Brasil, que é uma questão também bastante politizada, né? Tudo, não, vamos destinar a verba para a saúde. Se eu dizer hoje, para muitas pessoas vão se espantar, dizer que sobra dinheiro na saúde. Sobra, por incrível que pareça. Né? Daí fica, vamos construir hospital, vamos construir hospital. E a qualidade lá dentro? Né? E a qualidade lá dentro? Não adianta nada. Agora, o resultado político de mais infraestrutura é maior do que a qualidade do serviço. Né? Mas uma das formas de você aliviar esse sistema é você dar conhecimento para as pessoas não precisar usar o sistema de saúde. Exatamente. E isso está em saber escolher os alimentos. E olha que se alimentar bem, a gente, se tiver tempo, vamos falar sobre essa diferença entre, né, o que é, afinal, alimentação saudável, ela custa mais barato do que se alimentar mal. Sim. Né? Porque tudo que é industrializado custa mais caro. Refrigerante é mais caro que água. Sim. Né? E tem pessoas, eu conheço pessoas que absolutamente tomam mais refrigerante do que água no dia a dia. Exatamente. Né? Nesse gancho de alimentação saudável, afinal, assim, depois de todos esses estudos e o que você vivencia hoje, que eu sei, né, que eu converso muito com a Marina durante os treinos, né, e a gente troca ideia e ela fala de momentos em que há uma farra gastronômica, né, tem um momento que toma ali uma bebida alcoólica, mas são coisas totalmente equilibradas, né, que pós isso tem uma parte ali de desintoxicação, que faz todo um protocolo para poder aliviar o organismo dessa intoxicação, né? Do álcool, do excesso de glúten, ou do refinado, do açúcar e tal, né? O que você coloca hoje assim, para as pessoas? Porque isso está totalmente ligado, né, Kaique, à parte financeira também, né? As pessoas que estão mal de saúde, elas acabam tomando decisões erradas e tendo frustrações e etc., que vão afetar na área financeira também, né? Perfeitamente. Bom, a primeira coisa é que essa transformação ela se estendeu para a família toda, né? E a gente não abriu mão de nada. Eu não virei vegano, porque assim, de repente eu apareci 25 quilos mais magro, todo mundo falou assim, que médico que você foi e o que ele te deu? Né? Todo mundo busca a pílula mágica. Né? Eu cheguei a ser perguntado até se eu tinha feito cirurgia bariátrica. Mas isso não existe. Né? É uma transformação, primeiro, de consciência, que você está num estado e quer mudar para melhor. Né? E não houve nada radical. O que a gente fez foi transformar a regra em exceção. Né? Quem não gosta de comer uma pizza? Quem não gosta de comer pipoca com guaraná? Quem não gosta de fazer churrasco no final de semana? Né? Mas a gente não tornou isso uma regra de que tem que fazer. Uma outra coisa que a gente, na aquisição de consciência, conseguiu detectar é essa coisa que eu brinco chamar do diminutivo. De que na hora de falar,
transformar tudo em quase que inofensivo. Vamos fazer um uma churrasquinho, cervejinha. uma cervejinha, um esquinho. Isso faz que o cérebro entenda, ninguém vai tomar só uma, óbvio, né? Sim. Mas que o cérebro entenda que aparentemente é inofensivo. E aí quando você já viu, já foi 6, 7, 8 doses, uma dúzia de cerveja. Então assim, a gente não aboliu nada disso, a gente só teve consciência de que, poxa, se eu comi carne picadinha ontem, eu vou comer bife rolê hoje e amanhã vai ser carne de panela, né? Não, a gente conseguiu implementar no nosso cardápio uma variabilidade. Tem 2 dias da semana que não tem carne, não tem proteína animal, né? A gente entende no que a gente estuda de que o leite de vaca não traz benefícios. A gente toma muito pouco leite ou derivados, né? Adoro queijo, sempre gostei muito. Eu posso dizer assim que já fui queijólatra, mas deixo para ocasiões especiais, Sim. né? Então, eu vou fazer uso de bebida alcoólica uma vez a cada 15 dias, numa festa. A gente costuma receber convite para festas com antecedência. Sim. Então a gente fala, já vou beber lá, vai ser legal. Sim. É chato você ficar sem nada na mão, né? Sim. Porque ainda tem esse problema psicológico de que social, você não tá bebendo, bebe aí. É. Poxa, você não tá bebendo nada. Quem nunca viu isso, né? Sim. Então, já que é para socializar, não sei o quê, então não quer ficar de fora, né? Então a palavra-chave aí é consciência. A gente mantém consciência, a gente consegue ver o que a gente está fazendo. Né? Então, não é hambúrguer toda semana, não é pizza sempre, né? Então, a gente vai variando e aí o resultado você consegue ver ele materializado na estética, depois nos exames médicos, na né? disposição, De como na energia. Como né? é diferente, né? Nessa transformação, Kaique, nessa parte de alimentação e tal, alguma coisa de espiritualidade teve influência, assim, também? Porque você falou que teve a perda do seu pai, né? Teve problema com a empresa e não sei o quê. Teve algo espiritual? Porque muita gente confunde espiritualidade com religião, Sim. né? E espiritualidade é algo que a gente conversou aqui com a Lia, que eu a entrevistei esses dias atrás, e tem muita coisa distante nisso. Teve alguma parte espiritual que, a não ser as leituras que você fez e encontrou ali, de certa forma, algum apoio para poder se levantar desse processo? Sim. Uma das primeiras coisas que eu detectei quando eu passei por esse período difícil aí foi que eu tinha me afastado da espiritualidade. No começo do podcast eu falei que eu tinha estudado em colégio salesiano, e eu estudei no colégio salesiano lá no Cochipó, o Patronato Santo Antônio, que era um colégio preparatório para quem ia seguir a carreira religiosa. Não que eu quisesse seguir ou que a família quisesse. De padre, tipo padre. Assim. Para ser padre, né? Você fazia lá o patronato, depois você ia para Campo Grande e depois de algum tempo você ia fazer o noviciado para ser padre, para seguir a carreira religiosa dentro da Igreja Católica. Não que eu quisesse ou que a família tivesse impondo isso para mim, mas o colégio ficava a 500 metros da minha casa e o ensino salesiano sempre foi tido como um bom ensino. Sim. Né? Só que lá, como era um colégio preparatório, o contato com a religião católica e com o estudo do catolicismo era presente na grade curricular com peso na nota considerável. E isso me instigou curiosidade. Né? Em casa, a minha mãe sempre gostou de literatura sobre espiritualidade, sobre espiritismo, e o meu pai era maçom. E tinha uma infinidade de livros para ler sobre maçonaria. Eu tomei contato com tudo isso e acabou sendo uma literatura de gosto, estudar sobre religiões. Nesse tipo de coisa, em algum momento, para estudar, fazendo transição de carreira, morando em cidades diferentes e tal, isso foi se afastando. Eu fui me interessando por outras coisas, né? Tendo outro tipo de leitura. Quando aconteceu esse baque, e é normalmente assim, né? Os processos traumáticos que fazem a gente lembrar de Deus. Agora é meu Deus, agora me ajuda. Comigo não foi diferente também, né? Eu sou pessoa comum. E aí me deu esse clique. Cara, eu tô afastado de qualquer disso. E eu nunca, por ter lido muito, né, a respeito disso, assim, nunca consegui me apegar a determinada doutrina religiosa. E é essa que eu faço a diferença entre religião, onde existem regras de seguimento,
né? Eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou católico, apostólico romano, ou eu me afeiçoo pelo judaísmo ou islamismo, né? Ou qualquer vertente dentro das protestantes, seja luterana, seja calvinista, mas respeito todas, acho que todas têm uma mensagem muito boa e não vou recomendar nenhum tipo de segmento a isso, mas de espiritualidade que qualquer uma dessas pode oferecer. Patrocinar um encontro da pessoa com ser divino, uma mentalidade criadora, divina, né? Que nos prova toda hora a sua existência, como também um encontro consigo mesmo, aquela coisa de você dar a possibilidade de parar o automatismo do mundo, né? Te dar momentos de passividade, de silêncio, para você encontrar com o seu eu, fazer rotas de correção. O que lá nos ensinamentos orientais fala de meditar, né? É o seu encontro, é o seu olhar para dentro, não é às vezes procurar fora o resultado, as causas de mazelas que eventualmente a gente possa estar vivendo, mas às vezes um fechar de olhos e um olhar para dentro para tentar achar o que eu posso corrigir em mim mesmo, né? O que esse meu eu pode ser melhorado através de experiências que eu mesmo já tive, né? Esse olhar para dentro que você fala, né? Que tem muito, a Lia explicou aqui em relação à meditação, né? Tirar as próprias convicções, talvez ali um pouco do ego e aquela coisa que muita gente deixa de aplicar, né? E acaba travando em outras áreas da vida, né? Que é o que não aconteceu com você, porque você teve esse encontro, teve essa vivência que te tirou dali, da onde você estava, para, né, escalar na sua vida, né? Sim. E como eu disse, né, respeito todas as formas de crença. Acho, até por ter passeado por várias delas, consigo ver uma espinha dorsal coincidente em quase todas. E no limite, costumo dizer que todo mundo sabe. Na hora, se parar um minuto e pensar um minuto, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Esse é a sua consciência, esse é o divino conversando com você, né? Aquilo de distinguir o certo e o errado, talvez seja o que alguns chamam de anjo da guarda falando, né? Sim. Né? Então, naquele momento ali de confiar na intuição, de, peraí, será que eu vou prejudicar alguém, né? Esse é um momento onde você, se bem aproveitado, está tendo um contato com essa espiritualidade e talvez não esteja compreendendo que seja isso. E não está preso e ligado a nenhuma religião, né? Nada que, tipo... Porque hoje em dia, né, tem várias placas de igreja, várias denominações e várias... Só que meio que virou um comércio, virou algo que as pessoas tiram o sustento dali, que não era nada disso que está nas escrituras, né? Que Deus queria que fosse, né? Mas infelizmente acontece e, de certa forma, é algo que deveria estar acontecendo mesmo, porque nas profecias ou nas escrituras tudo tem um propósito para estar acontecendo, né? Assim é para quem crê nisso, né? E a gente está aqui para fazer o bem, para ter esse momento de pensar o certo e o errado, igual você falou, igual meu pai sempre me falou. Todo dia, quando a gente acorda, a gente tem duas decisões, dois caminhos para tomar. Uma decisão e dois caminhos. Você vai por esse caminho ou você vai por esse? Durante o seu dia. A gente toma várias decisões, né? Sim, sim. Mas você vai pelo caminho A ou pelo caminho B? E essa escolha tem total, né, reflexo na nossa vida, na nossa parte emocional, profissional e assim por diante, né? Exatamente. O fanatismo e a obsessão, eles devem ser evitados em qualquer área da vida, né? Sim. Na religião, no trabalho, na política, no futebol, no mundo empresarial. Né? Toda obsessão e todo fanatismo leva ao que a gente está assistindo hoje, que é a polarização, né? E isso eu penso que é extremamente benéfico hoje, essa plastificação mental, onde o indivíduo não aceita mais o contrário, não aceita mais o indiferente, não aceita, porque isso é um processo intolerância total, né? De aprendizado, né? Saber que existem
novas formas de pensar, foi o que trouxe o mundo à frente. Porque se ninguém contestasse lá atrás que a Terra era o centro do universo, se ninguém contestasse lá atrás de que o átomo não era uma bolinha, né? E que a eletricidade era coisa do demônio, se não tivesse uma mentalidade contestadora, se fosse tudo polarizado, talvez a gente estivesse vestindo peles ainda. Sim. Mas esse ímpeto contestador do homem é que levou a humanidade para frente. E se a gente tem isso, né, é sinal que a gente deve mesmo viver o contrário diferente. E se está posto, é porque existe uma vontade criadora para que seja assim. Por que a gente vai contra, né? Sim, com certeza. Cara, é um papo aqui totalmente elevado, né? Agradeço mais uma vez aqui. Se deixasse a gente, igual eu falei antes, a gente ia ficar aqui até meia-noite, 1 hora, né? A gente já tá com o tempo aí no limite. Eu queria, Kaique, que você deixasse uma mensagem. Seus filhos, sua esposa estão assistindo, tem os seguidores do canal, o pessoal está no Instagram ali ao vivo, isso vai para o YouTube. Eu queria que você deixasse uma mensagem do Kaique hoje, né, de toda essa vivência, de toda essa bagagem que você trouxe para as pessoas, de certa forma, enriquecer elas, enaltecê-las, edificar alguém e trazer algo que elas sintam, que mexam com elas para que se tornem melhores, não só na área financeira, não só na área espiritual, mas em tudo. O que você quer deixar para a galera aí? Pode ficar à vontade. Bom, deixo como mensagem que uma frase que vi desse autor indiano que eu citei, o livro dele, o Osho, né, que sucesso é sono tranquilo. Muita gente associa sucesso a finanças, a riqueza material, mas esse mesmo autor diz que os maiores casos de depressão são dos muito ricos e dos muitos milionários, que quando chegam ao topo descobrem o vazio que é. Então, a grande riqueza que um ser humano pode adquirir é o conhecimento. O conhecimento vai levar à prosperidade no sentido amplo, a prosperidade material, mental e espiritual. Então, abuse da aquisição de conhecimento. Tudo isso que está disponível para a gente hoje, internet, a inteligência artificial, o que seja, é um ferramental enorme para promover o bem da humanidade, se bem aproveitado. Então, use e abuse disso. Adquira conhecimento, o máximo que puder. Muito bom, Kaique. Obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Atacadão do Suplemento, Bateras Beach, PHD Motorcycles, Vai Bem Saudável, GTX Sports, R Máximo Serviços Automotivos e Inspire Studio Fitness. E aos nossos apoiadores, Z4 Store, a Farmapele e a Ciclo Shimano. Kaique, obrigado mais uma vez. Espero que a gente tenha outras oportunidades, porque tem muitos assuntos aqui para a gente abordar e falar também da área financeira, das novas tendências aí e de também dicas para tentar resgatar pessoas aí que estão perdidas nessa área. Obrigado mesmo. Sempre à disposição. Tá? Sucesso aí na sua carreira. Espero que a gente se encontre novamente. E para você aí no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe lá com os amigos, leve esse conhecimento dessa entrevista tão rica que a gente teve aqui hoje com o Kaique. Pessoal do Instagram, boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.